Informações gerais. UFAP, Universidade Rural de Pernambuco. Bacharelado em Ciências Biológicas, 1 grau período manhã. Trabalho realizado por Ana Flávia Barbosa da Silva, 13 de janeiro de 2013. Sobre a história da internet. Professor Gilberto Cisneiros. Elementos de informática. Um breve resumo sobre a história da internet. A internet surgiu a partir de pesquisas militares nos períodos áureos da Guerra Fria. Na década de 1960, quando dois blocos ideológicos e politicamente antagônicos exerciam enorme controle e influência no mundo, qualquer mecanismo, qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos. As duas superpotências compreendiam a eficácia e necessidade absoluta dos meios de comunicação. Nessa perspectiva, o governo dos Estados Unidos temia um ataque russo às bases militares. Um ataque poderia trazer a público informações sigilosas, tornando-os vulneráveis. Então foi idealizado um modelo de troca e compartilhamento de informações que permitisse a descentralização das mesmas. Assim, se o Pentágono fosse atingido, as informações armazenadas ali não estariam perdidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, J. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, já falava em termos da criação de uma rede intergaláctica de computadores, Intergalactic Computer Network, em inglês. O ataque inimigo nunca aconteceu, mas o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não sabia era que dava início ao maior fenômeno midiático do século XX, o único meio de comunicação que em apenas 4 anos conseguiria atingir cerca de 50 milhões de pessoas. O texto desse primeiro e-mail seria login, conforme desejava o professor Leonard Klinghoffer da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, mas o computador no Stanford Research Institute, que recebia a mensagem, parou de funcionar após receber a letra U. Já na década de 1970, a tensão entre EU e URSS diminui. As duas potências entram definitivamente naquilo em que a história se encarregou de chamar de coexistência pacífica. Não havendo mais a iminência de um ataque imediato, o governo dos EUA permitiu que pesquisadores que desenvolvessem, nas suas respectivas universidades, estudos na área de defesa pudessem também entrar na ARPANET. Com isso, a ARPANET começou a ter dificuldades em administrar todo este sistema, devido ao grande e crescente número de localidades universitárias contidas nela. O desenvolvimento da rede, nesse ambiente mais livre, pôde então acontecer. Não só os pesquisadores como também os alunos e os amigos dos alunos, tiveram acesso aos estudos já empreendidos e somaram esforços para aperfeiçoá-los. Houve uma época nos Estados Unidos em que sequer se cogitava a possibilidade de comprar computadores prontos, já que a diversão estava em montá-los. A internet carrega uma ampla variedade de recursos e serviços, incluindo os documentos interligados por meio de hiperligações da World Wide Web, rede de alcance mundial, e a infraestrutura para suportar correio eletrônico e serviços como comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos. Através da National Science Foundation, o governo norte-americano investiu na criação de backbones, que significa a espinha dorsal, em português, que são poderosos computadores conectados por linhas que têm a capacidade de dar vazão a grandes fluxos de dados, como canais de fibra óptica, elos de satélite e elos de transmissão por rádio. Na época a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema de TIM, a comunicação e disseminação das pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. Sua solução, combinada com a então emergente internet pública, que tornaria-se a internet, ganhou atenção mundial. Atualmente a sintaxe do HTML é muito mais rígida, permitindo um código mais preciso. Através do tempo, a utilização de ferramentas para autoria de HTML aumentou, assim como a tendência em tornar a sintaxe cada vez mais rígida. Apesar disso, por questões históricas,
Retrocompatibilidade: os navegadores ainda hoje conseguem interpretar páginas web que estão longe de ser um código HTML válido. O que se pode notar é que o interesse mundial aliado ao interesse comercial, que evidentemente observava o potencial financeiro e rentável daquela novidade, proporcionou uma explosão e a popularização da internet na década de 90. Por exemplo, no nome de domínio de exemplo.com, o TLD é com. Os navegadores web, ou web browsers, comunicam-se geralmente com servidores web, podendo hoje em dia se comunicar com vários tipos de servidor, usando principalmente o protocolo de transferência de hipertexto HTTP para efetuar pedidos a ficheiros ou arquivos, e processar respostas vindas do servidor. Estes ficheiros ou arquivos são por sua vez identificados por um URL. Para poder navegar na internet ou surfar, como é moda atualmente, é necessário dispor de um navegador. Existem diversos programas deste tipo, sendo os mais conhecidos na atualidade o Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dentre outros. Um computador local está conectado a uma máquina em outro estado ou país e assim por diante, traçando uma rota até chegar ao destino. São máquinas de alta capacidade, com grande poder de processamento e conexões velozes, conhecidas como servidores, controladas por universidades, empresas e órgãos do governo. Pioneiro, o Orkut ganhou a preferência dos brasileiros. Nos anos seguintes surgiram outras redes sociais como, por exemplo, o Facebook e o Twitter. Estes sites conseguem negociar descontos para a venda de grande quantidade de produtos e serviços. Os consumidores compram cupons com 50% de desconto ou até mais. Os sites que mais se destacam neste segmento são Peixe Urbano e Groupon. Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança um projeto pioneiro, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Existente ainda hoje, a RNP é uma organização de interesse público cuja principal missão é operar uma rede acadêmica de alcance nacional. Quando foi lançada, a organização tinha o objetivo de capacitar recursos humanos de alta tecnologia e difundir a tecnologia e a internet através da implantação do primeiro backbone nacional. O primeiro backbone brasileiro foi inaugurado em 1991, destinado exclusivamente à comunidade acadêmica. Mais tarde, em 1995, o governo resolveu abrir o backbone e fornecer conectividade a provedores de acesso comerciais. A utilização da internet no Brasil foi de 73 milhões de pessoas a partir de 16 anos e 80 milhões a partir dos 20 anos, de acordo com o IAB, Interactive Advertising Bureau. Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, são 60 milhões de computadores em uso. Destes estima-se que 80,7% com acesso à internet em 2011. A internet é, de uma vez e ao mesmo tempo, um mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para a colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente de suas localizações geográficas. Referências bibliográficas. Disponível em menor que http://www.pt.wikipedia.org/wiki/história-inferior-da-inferior internet maior que menor que http://www.pt.wikipedia.org/wiki/internet cardinal como traço inferior funciona maior que menor que http://www.suapesquisa.com/internet/maior que menor que http://www.wisa.com.br/historia.html maior que imagens extraídas da internet através do Google Imagens.